Olá, irmãos. Chegamos no final do livro de Filipenses, no estudo de Casa em Casa, que também coincide com o fim de um ano e início de outro ano. E esse é um bom momento para a gente fazer uma retomada de tudo que nós vimos aqui, né? E também falar de uma coisa que é bastante importante, que é o que está aqui no capítulo 4, versículo 9 de Filipenses, que diz assim: O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Tudo que nós temos feito no De Casa em Casa não é apenas para que a igreja tenha mais um conhecimento em si, mas é para que a palavra de Deus, viva e eficaz, produza algo novo na nossa vida. E isso só acontece quando a gente, ouvindo o Senhor, ouvindo o que está na sua palavra, põe em prática, ou vendo, muitas vezes, como Paulo diz aqui, né, o que acontece com outros irmãos, nós voltemos para a palavra e coloquemos aquilo em prática. Outro dia eu estava lendo algo que eu já tinha ouvido há muito tempo atrás, que nós, de alguma forma, somos influenciados pela forma grega de pensar que separa aquilo que é teoria e prática, pensamento e ação, mas para os judeus não havia essa separação. Na cultura hebraica era uma coisa só. Tanto que quando Deus diz lá no Antigo Testamento, ouve, ó Israel, ele não está dizendo, escuta que eu vou te ensinar alguma coisa. Ele está dizendo, põe em prática. Faz isso que eu estou te dizendo. Muitas vezes quando Deus falava isso, é algo que ele já tinha dito lá atrás. E o povo não obedeceu, não cumpriu. E a promessa que Paulo está dizendo aqui é que não é exatamente uma obediência cega ou assim, sem nenhum efeito prático. Não, ele diz, quando nós colocamos em prática aquilo que Deus manda, nós vamos experimentar a paz que Deus nos dá. E Paulo fala isso de uma prisão, né? A gente repetiu isso algumas vezes É. aqui no estudo de Filipenses. Como é que alguém numa prisão e com um olhar lá para fora, para as igrejas, para os irmãos, para tudo mais, pode viver em paz? Quando ele põe em prática essas coisas que nós vimos aqui no livro de Filipenses, né? E Paulo, da prisão, ele pode estar em paz, ele pode escrever em paz para aqueles irmãos por causa de uma descoberta, essa descoberta de que Jesus reina, o senhorio de Cristo sobre a nossa vida, né? Esse é a contrapartida da obediência, né? Nós obedecemos porque temos um Senhor. O mundo vive como quer. Existe uma busca no mundo hoje por cada um ser senhor de si mesmo, né? É disso que a Bíblia fala, por exemplo, em Efésios, quando diz que nós éramos escravos dos nossos próprios pensamentos, né? Ser senhor de si mesmo é uma vida autodestrutiva, porque o Senhor nos criou para obedecermos a Ele e não os nossos próprios desejos, os nossos próprios pensamentos. Então, a alegria de viver vem de nós vivermos da forma como Deus nos criou para viver, em Hum. obediência a Ele. Então, quando Paulo fala daquela prisão, ele pode ele pode dizer que uh, ele pode falar sobre alegria, ele pode falar sobre paz, porque para além das paredes daquela prisão, daquela casa onde ele estava aprisionado lá em Roma, existe um Senhor. Existe um Senhor que é maior do que os senhores desse mundo, é maior do que César, é maior do que o senhorio das vontades, é maior do que o senhorio dos pensamentos. Existe um Senhor que é Senhor sobre tudo. E nós vemos isso em Filipenses 2, né? Como Jesus, sendo Deus, se tornou Senhor. E essa história, eu creio que seja o centro da carta de Filipenses, né? Vai nos dizer que, sendo Deus, ele não se apegou na forma de Deus, mas ele se esvaziou, né? Assumiu a forma de servo. E algo muito interessante sobre essa passagem de Filipenses é que tudo que diz respeito ao esvaziamento diz que quem fez foi Jesus. Ele se esvaziou, ele se humilhou, ele se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Mas quando fala sobre a sua exaltação,
Não é ele que faz. Diz que Deus o exaltou sobremaneira. O Pai o exaltou. O Pai deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Então, Jesus, que tinha o direito de se exaltar, se humilhou. Uhum. E o Pai o exaltou. Ele Uhum. deixou a exaltação ser feita por outro. Uhum. E assim ele se tornou o Senhor. E assim ele nos dá o exemplo, como servos, de nós nos esvaziarmos, nós diminuirmos a nós mesmos, para Uhum. que Deus, então, ele possa, como diz Tiago, Paulo, no devido tempo, Pedro também fala, nos exaltar, né? Uhum. E na devida proporção, É. porque Deus sabe o que é melhor. Deus sabe aquilo que ele planejou para a nossa vida. Ele sabe, como diz em Isaías, quais os pensamentos que ele tem sobre nós. Eu estava lembrando do Romanos 12:1, né? Que Paulo fala que só mesmo quando a nossa mente muda, a gente pode compreender que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Na verdade, isso é o fruto de reconhecer o senhorio de Cristo, né? Uma vez eu lembro que a gente estava acho que era na Brasil, estava caminhando com o grupo lá e evangelizando, e uma das pessoas que a gente abordou perguntou assim: vocês falam de salvação, mas eu vou ser salvo do quê? E me veio muitas coisas na cabeça, assim, né? Mas eu acabei falando para ele uma coisa só. Eu disse: olha, nós vamos ser salvos de nós mesmos. E no fundo isso a maior salvação do Senhor, porque o velho homem está condenado e enquanto ele vive contra a vontade de Deus, né? Mas se nós reconhecemos a Cristo como Senhor, esse que Filipenses fala, ele vai nos salvar de nós mesmos, vai nos salvar do pecado, do mundo, de Satanás e tudo, né? E aí entra a prática do reino de Deus, esse reconhecimento de que a vontade do Senhor ela é perfeita. Então eu posso até não compreender tudo, mas se eu confio, aí vem a fé de novo, não tem como separar essas coisas, né? Se eu Uhum. creio, se eu confio, como diz Tiago, eu vou pôr em prática, senão a fé é morta. A fé viva e eficaz que faz a vontade de Deus é aquela que reconhece Ele como Senhor, que reconhece a sua vontade como a melhor. E isso tem que ser uma coisa prática. Assim, esses dias eu ainda ouvi de um irmão, né? O senhorio de Cristo não se mede nas coisas importantes da vida. É claro que nas coisas importantes Uhum. nós vamos buscar Deus, mas ele é medido o quanto eu reconheço a Cristo como Senhor nas coisas mínimas do dia a dia, naquelas coisas que eu, se não tiver uma compreensão clara do senhorio de Cristo, eu vou dizer, não, isso aqui eu decido, isso aqui eu faço, isso aqui está no meu controle. E não é assim, né? Não estou dizendo que a gente não tenha que ter uma vontade e uma ação ativa, mas em todos os momentos dizer o que o Senhor quer, o que a palavra dele diz, quais são os princípios do Senhor. É, Uhum. Na parábola dos talentos, lá em Mateus 25, Jesus fala sobre ser fiel no pouco, né? O servo que foi fiel no pouco e sobre o mundo vai ser colocado. E algum tempo atrás eu tive um insight assim de como isso se aplica nas disciplinas espirituais, nas coisas práticas do Senhor na nossa vida, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, tá, então eu vou ser fiel no meu serviço aqui, eu vou fazer essas coisas e um dia eu vou ter um reconhecimento, um dia eu vou ser colocado numa posição de destaque, né? Mas eu creio que todos nós queremos ser homens de Deus, mulheres de Deus, discípulos de Jesus. E como eu alcanço isso? Como eu alcanço essa vida que está em paz consigo mesmo, porque não vive frustrado pelas falhas, pelos erros, pelos pecados, não vive esmagada pela culpa, né? Sendo fiel no pouco. Nós muitas vezes pensamos assim que tem que ter alguma chave, algum segredo, alguma coisa que talvez alguém vai orar um dia por mim, vai impor as mãos, e eu vou finalmente me tornar esse discípulo que eu sempre quis ser, né? O servo que eu sempre imaginei que eu poderia ser. Algo grande vai acontecer na minha vida, né? Mas nós vivemos esperando esse momento sem perceber
que o muito só vai vir se nós formos fiéis no pouco. Então, um dia eu acordo e eu decido, ao invés de ligar a televisão, eu decido abrir a palavra de Deus. Ao Celular. invés, ao invés de ir para o celular, eu decido ter um tempo em oração. Filipenses fala sobre a oração, né? Fazer conhecidas as nossas necessidades diante de Deus por toda oração e súplica. Eu decido orar ao invés de olhar o celular. Ao invés de reclamar de um irmão, eu decido abençoar o irmão. Né? O problema de Evódia e Sintique ali em Filipenses. Ao invés de pensar besteira, eu identifico um mau pensamento e eu decido pensar em algo que é verdadeiro, algo que é justo, puro, amável, de boa fama. Então, eu faço isso. E eu não posso pensar que porque eu fiz isso um dia, a minha vida toda vai mudar. Mas se eu fizer isso todos os dias, se eu for fiel nas pequenas coisas, se eu for fiel no pouco, logo eu vou descobrir que vai ter muito de Deus na minha vida. Vai ter uma abundância de Deus no meu coração, na minha mente. E, puxa, como é que eu cheguei aqui? Né? Sendo fiel todos os dias nas pequenas coisas. Em cima do que tu estava falando, do capítulo 4 aqui, daquilo que ocupa o nosso pensamento, se alguma coisa boa, se algum louvor existe e tal. Uhum. A gente, às vezes, tenta evitar, aí, vamos dizer assim, a exteriorização do pecado, né? Não fazer difamação, né? Não falar mal dos outros, calúnia, enfim. E eu posso até, com muito esforço meu, segurar essas coisas por um tempo, um bom tempo, por um longo tempo. Mas se eu não deixo que o Espírito Santo trabalhe no meu interior para gerar pensamentos voltados àquilo que é bom, aquilo que é de Deus, ou aquilo que é celestial, como diz no capítulo 3, que a nossa pátria está no céu, se eu estou constantemente olhando com um olhar terreno, lá dentro eu estou pecando igual. Lá no interior, a intenção do coração é impura. E em algum momento aquilo vai sair para fora, porque a boca fala do que está cheio o coração. Eu Esse preciso. é todo o Sermão do Monte, né? Os pecados na prática, mas o problema é no coração, né? É isso aí, é isso aí. E a Bíblia toda é assim. Ela fala sempre, ela aponta para o interior com uma prática correspondente lá fora. Não tem como eu dizer que tem um interior bom se a minha prática é ruim, mas também não adianta eu mudar o exterior e o interior continuar cheio de pecado, né? E outra que Paulo, em Colossenses, fala sobre uma aparência de piedade, né? No capítulo 2, ele fala sobre uma aparência de piedade que não tem poder contra a sensualidade, não tem poder nenhum. E quando a minha mente não é transformada, de acordo com o que nós vemos aqui em Filipenses 4, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe. É um crivo que a maioria dos nossos pensamentos não passa, né? Mas se eu não mudo a minha mente, essa maledicência ela vai encontrar uma outra forma de se manifestar. Uma forma que tem aparência de piedade. Eu vou aprender um jeito religioso de falar mal. Um jeito aparentemente santo de prejudicar o meu irmão com aquilo que eu digo. Né? Eu vou dizer assim, não, eu vou compartilhar isso, mas é só para orar. Né? Eu invento aquelas desculpas e, no fundo, o que eu estou fazendo é pecando no meu coração, porque a minha mente não foi transformada, o meu coração não foi transformado. Então, talvez o grande desafio para todos nós em 2023 é nós levarmos a sério tudo aquilo que nós temos aprendido nesses materiais do De Casa em Casa, especialmente agora pensando em Filipenses, e nós levarmos tudo isso a sério, nós cumprirmos esse apelo de Paulo aqui no versículo 9, 4, 9. Finalmente, irmãos, tudo aquilo que aprendestes e recebestes, ouvistes e vistes, isso praticar. Então, nós começarmos com essa renovação da mente, renovação do coração,
e uma renovação das atitudes. No pouco, nas pequenas coisas, nós permitimos que haja essa transformação de Deus. E ao longo do ano, vemos a nossa vida sendo transformada como um todo. Paulo vai dizer assim: Deus da paz será convosco. Então, é uma vida de comunhão com Deus ao longo do ano, à medida que nós vamos sendo transformados, né? Existe agora no final do ano muitas pessoas que fazem as suas resoluções de ano novo, né? Eu oro para que as nossas resoluções como igreja sejam essas. Nós estamos resolvidos a termos a vida transformada pelo Senhor. Amém, amém, Felipe, isso mesmo. Esse é o objetivo do De Casa em Casa, né? E de nós termos essa prática. Não é uma tarefa, mas é algo que nós cremos que o Senhor está dando para a igreja, né? Nos grupos, nas casas, no convívio entre os irmãos, no discipulado, para que a gente realmente possa experimentar isso aqui de forma plena, plena, né? Eu vejo assim, só para concluir, estava lendo aqui o capítulo 3, versículo 20, quando Paulo fala: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Em resumo, assim, né? Paulo está dizendo, de um lado tem aquilo que o Senhor falou, a sua palavra, o que ele fez, o que ele viveu, que eu faço igual e estou dizendo para vocês imitarem, né? E aí Paulo tinha autoridade para dizer isso, porque ele fazia igual ao Senhor, né? E de outro lado, há uma constante pregação contra isso, que muitas vezes nos atinge. E o título que a Sociedade Bíblica botou, Os Inimigos da Cruz de Cristo, acho que está bem colocado aqui, né? Porque, na verdade, tudo o que o Senhor falou, fez e nos diz para fazer, aponta para essa pátria celestial. Nós estamos sendo preparados para a pátria celestial. Enquanto que aquilo que é contrário a isto, nos prende nessa terra, é um olhar terreno, né? E por isso muitas vezes a gente se sente, e acho que esse é um momento bem próprio disso, né? Se sente frustrado, triste, desesperançoso, sem expectativas, né? Mas Paulo diz: olha, nossa pátria não é aqui. Vamos olhar para quem o Senhor é, para o que ele fez, o que ele disse, o que ele nos deixou para fazer, porque nós estamos sendo preparados para receber um corpo de glória, para participar. Amém. Esse é o nosso destino, né? Então, que isso esteja claro nos nossos olhos, na nossa mente, no nosso coração esse ano. E como o Felipe disse, a gente vai colocando dia a dia, no pouco, nas coisas normais e corriqueiras, um pouquinho mais dessa vida do Senhor em nós e na nossa família. Amém? Abençoamos vocês, desejamos um feliz ano novo, né? Com as famílias, com os irmãos, que o Senhor esteja conosco hoje e sempre. Amém. Amém.